Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Cabral. Nós vamos trabalhar a disciplina de responsabilidade social e terceiro setor. Essa será a nossa primeira aula. A vida, cada vez mais complexa, faz com que seja necessária a conjugação de esforços de vários indivíduos para a consecução de objetivos comuns. Isso porque o homem não encontra em si forças e recursos suficientes para desenvolver sozinho todas as atividades que almeja e assim cumprir todas as suas necessidades e as da comunidade em que se insere. Esses esforços são realizados diretamente pelo próprio homem, enquanto capaz de adquirir direitos, de exercê-los e deles dispor diretamente ou por meio de agrupamentos de pessoas ou de uma massa de bens. Surgem assim as pessoas jurídicas dessa união de pessoas ou de patrimônios, as quais a legislação, ou seja, o ordenamento jurídico, as torna aptas juridicamente a adquirir e exercer direitos e a contrair obrigações. Os indivíduos se associam para recriar, para se cultivarem, para praticar a caridade, a assistência social ou mesmo para juntos cultuar Deus. Uma associação e uma organização religiosa, destarte, nasce, ganha vida e personalidade, sobrevalendo-se aos indivíduos que as compõem. Ainda, algumas vezes, alguém destaca do seu patrimônio, uma porção de bens livres destinando-os a um fim determinado. Tal patrimônio separado vai ser administrado e gerido, tendo em vista aquele escopo em questão. Como a lei lhe confere personalidade, se submete a certas formalidades. Surge uma pessoa jurídica, isto é, uma fundação. Em todos esses três casos, um novo ser ingressa na vida jurídica. Em todos esses três casos, existe como elemento subjacente a pessoa moral, um interesse humano a ser alcançado. Falaremos então, nesta aula, acerca das associações, fundações e organizações religiosas, principais formas de materialização das entidades do terceiro setor. Comecemos então pelas associações. As associações são pessoas jurídicas formadas pela união de pessoas que se organizam para a realização de atividades não econômicas, ou seja, sem finalidade lucrativa. Nessas entidades, o fator preponderante são as pessoas que as compõem. O próprio Código Civil, em seu artigo 53, define com precisão a associação como sendo a união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Pode-se dizer que é a forma pela qual certo número de pessoas, ao se congregarem, colocam em comum serviços, atividades e conhecimento em prol de um mesmo ideal, objetivando a consecução de determinado fim, com ou sem capital e sem fins lucrativos. O Estatuto da Associação ele deve estabelecer alguns requisitos obrigatórios, elencados pelo artigo 54 do Código Civil e pelo artigo 120 da Lei 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos. Entre eles, e sob pena de nulidade, devem constar a denominação, os fins e a sede da associação, os requisitos para admissão, demissão e exclusão dos associados, os direitos e deveres dos associados, as fontes de recursos para sua manutenção, o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para alteração das disposições estatutárias e para a dissolução e a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas. Em regra, a administração da associação se dá com a presença de pelo menos 3 órgãos maiores: a Assembleia Geral, enquanto órgão de deliberação das decisões mais importantes
para o destino institucional da entidade, a diretoria executiva, estatutária ou não estatutária, responsável pela gestão, e o conselho fiscal. O órgão de deliberação máxima da associação é a Assembleia Geral. A associação pode criar em sua estrutura de poder também o Conselho Deliberativo, podendo-lhe ser confiadas todas as atribuições geridas para a Assembleia Geral, à exceção da destituição de administradores e alteração estatutária, pois para estes o Código Civil define que são atribuições privativas da Assembleia. O Conselho Deliberativo, por sua vez, deve ser obrigatoriamente subordinado à Assembleia Geral. Outro órgão obrigatório na estrutura da associação é aquele responsável pela gestão, que pode receber uma das diversas denominações usuais, tais como diretoria executiva, direção geral, diretoria administrativa, secretaria executiva, superintendência, etc. Cabe a esta executar as diretrizes aprovadas pela Assembleia Geral ou Conselho Deliberativo, caso exista na estrutura de poder da entidade, de acordo com as atribuições definidas no Estatuto. É de atribuição da Assembleia Geral, portanto, deliberar a respeito das prestações de contas do órgão executivo da entidade. Sabe-se, entretanto, que na maioria das vezes é impraticável que cada associado tenha acesso direto às suas contas, que incluem os registros contábeis e respectivos documentos comprobatórios. Registra-se, nesse contexto, que é direito de todo e qualquer associado o acesso a todas as informações e documentos da entidade, bastando para tanto que o solicite com tempo hábil, sendo dever da diretoria executiva atender aos pleitos dos associados, sob pena de infração aos seus deveres, pois o órgão gestor não administra patrimônio próprio, mas sim dos associados. A dificuldade da Assembleia Geral e dos associados de apreciar as contas pode ser minimizada com a criação de mais um órgão na estrutura do poder da entidade. Aliás, unanimamente recomendado pelos doutrinadores e estudiosos do terceiro setor. Usualmente, ele é denominado de Conselho Fiscal e deve ser previsto no Estatuto com a finalidade de examinar as contas da associação e a atuação desta quanto ao cumprimento de suas finalidades estatutárias. O Conselho Fiscal deve apresentar parecer e relatório à Assembleia Geral, para que esta tenha condições de deliberar quanto à aprovação da prestação de contas do órgão gestor. O Conselho Fiscal atua dessa forma como órgão de assessoramento da Assembleia Geral, para permitir que este órgão possa apreciar as contas embasado em posicionamento técnico. Portanto, o controle principal das contas e das atividades da associação é feita pelos próprios associados, por meio de sua Assembleia Geral, caso não tenha sido referida atribuição delegada para o Conselho Deliberativo, também composto por associados. Falemos então acerca das fundações. Como pessoa jurídica de direito privado, prevista no artigo 44 do Código Civil, a fundação consiste em um complexo de bens destinado à consecução de fins sociais e determinados. E como Universitas Bonorum, universo de bens, ostenta papel valoroso e de extremo relevo dentro das sociedades em que se insere, pois é instrumento efetivo para que os homens prestem serviços sociais e de utilidade pública diretamente a todos aqueles que necessitam, bem como possam transmitir às sucessivas gerações seus ideais e convicções e seguir atuando. A fundação, no nosso direito, é uma instituição de fins determinados. Finalidade esta que depende da vontade do instituidor, formada pela atribuição de personalidade jurídica a um complexo de bens livres, que
que é o patrimônio, o qual será administrado por órgãos autônomos em conformidade com as previsões do Estatuto. Assim, podemos relacionar as 5 principais características das fundações: a finalidade ou fins, a origem ou forma de criação, o patrimônio, o modo de administração, o velamento do Ministério Público. A finalidade, sempre lícita, é permanente, uma vez que, após definida pelos instituidores em escritura ou testamento, não pode ser modificada pelos administradores. Quanto à origem da fundação, esta é realizada pela manifestação de liberdade de pessoas físicas ou jurídicas, que são os instituidores, por meio de escritura pública ou cédula testamentária. Com relação ao patrimônio, este, de primordial importância na caracterização da pessoa jurídica fundacional, é composto por bens livres que o instituidor ou instituidores legam ou doam à futura entidade, para que ela possa, com aquela dotação inicial, realizar as suas finalidades. O modo de administração ou organização administrativa é característica basilar do ente fundacional, pois, ao vincular-se um patrimônio a um fim, verificou-se a necessidade de diferenciarem-se os instituidores dos administradores e de organizar esses órgãos autônomos, mas subordinados, cabendo-lhes deliberar e traçar metas e diretrizes, função do conselho curador ou deliberativo, executar função do conselho administrativo ou executivo e controlar internamente função do conselho fiscal. Há ainda, talvez como 5ª característica das fundações de direito privado, o papel desempenhado pelo Ministério Público como ente estatal incumbido pela lei de velar, acompanhar, intervir e fiscalizar as fundações. Uma fundação é, em síntese, um patrimônio destinado a um fim de interesse público ou social, que adquire personalidade jurídica na forma da lei civil. É, segundo o Código Civil, uma pessoa jurídica, assim como as sociedades civis e associações. Todavia, do ponto de vista estrutural, as fundações apresentam características bem distintas dessas outras entidades. As sociedades civis são constituídas por pessoas físicas que apresentam como objetivo principal o proveito comum dos sócios, os quais têm direito de livre disposição do patrimônio da sociedade. As associações também são formadas por agrupamentos de pessoas, porém estão unidas por um fim não lucrativo, normalmente de caráter cultural ou assistência. Apesar das semelhanças com as associações em razão do fim para o qual são constituídas e também serem regidas por estatuto, as fundações apresentam traços inconfundíveis. As entidades fundacionais não se formam pela associação de pessoas físicas, elas nascem em virtude da dotação de um patrimônio inicial, o qual servirá para a prestação de serviços de interesse coletivo ou social. Por outro lado, a instituição de uma fundação depende da autorização do Ministério Público, ao qual cabe aprovar a minuta do estatuto e avaliar se o patrimônio destinado para uma fundação é suficiente para aqueles fins. As fundações estão sujeitas a um regulamento especial desde o seu nascimento até sua extinção, previsto pelo Código Civil nos artigos 62 e 69. Código do Processo Civil, no artigo 1199, 1204. E Lei de Registros Públicos, artigos 114 e 120. As fundações não poderão ter fins lucrativos. Segundo o parágrafo do artigo 62 do Código Civil, somente poderão se constituir para fins religiosos, morais, culturais ou de assistência. A princípio, seus dirigentes não podem exercer atividade remunerada.
Quaisquer formas de distribuição de lucros ou dividendos a quem a institui ou venha a administrá-las são vedadas por lei. Podem, entretanto, exercer atividade econômica para obtenção de recursos, desde que estes sejam reinvestidos integralmente em suas finalidades estatutárias. Com relação à instituição das fundações, o Código Civil brasileiro estabelece duas formas pelas quais podem ser instituída uma fundação de direito privado: por escritura pública ou por testamento, que seria a dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina e declarando, se quiser, a maneira de administrá-la. Se forem insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. Qualquer pessoa física ou jurídica pode instituir uma fundação, desde que goze de capacidade civil. Se o instituidor for uma pessoa jurídica, também se exige como formalidade essencial a apresentação da ata da reunião que deliberou pela instituição da entidade fundacional. No ato de instituição, o instituidor deve fazer constar qual patrimônio que formará a dotação inicial: bens imóveis, móveis, créditos ou dinheiro, especificando o fim a que se destina. Os bens que forem objeto de dotação inicial para a instituição da fundação devem estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus reais ou ações, e possíveis de serem doados. A lei não estabelece a espécie ou quantidade de bens que devem ser empregados na instituição de sua fundação, determinando apenas a obrigatoriedade de que estes devem ser em quantidade suficiente para atender seus objetivos fundacionais, e que a dotação deverá caracterizar-se sempre como ato de liberalidade sem qualquer encargo. A suficiência dos bens deve ser analisada pelo promotor de justiça caso a caso, devendo atentar para o fato de que a fundação pode obter incremento do patrimônio inicial, inclusive pela prestação de serviços remunerados, desde que estes ensejem a consecução dos seus fins sem descaracterizá-lo. O ato de instituição de fundação formalizado através de escritura pública ou testamento deverá conter, no mínimo, falaremos então agora acerca das organizações religiosas. As organizações religiosas, também consideradas nesta delimitação das organizações da sociedade civil, conquistaram uma figura jurídica própria a partir da Lei 10.825 de 2023, que alterou o Código Civil e incluiu um novo tipo societário. Não foram todas as associações de origem religiosa que adotaram essa nova figura. Muitas ainda estão por adotar a nova forma para melhor organizar e separar suas ações. Sabe-se que igrejas possuem forte e histórica presença na prestação de serviços públicos, sobretudo na área de educação, saúde e assistência social, sendo que, de modo geral, a prestação de serviços é realizada por associações criadas para essas finalidades específicas e, portanto, independentes de atividades confessionais.
Já a pesquisa e estudo que mensura o terceiro setor no Brasil, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, e que está vinculada à plataforma denominada Mapa das Organizações da Sociedade Civil, indica a existência de 873.300 organizações da sociedade civil em 2023, dentre matrizes e filiais que possuem natureza jurídica de associação, de organização religiosa e fundação privada. Ela também aponta que a mudança introduzida em 2023 no Código Civil, com o reconhecimento das organizações religiosas como uma espécie própria de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, diversa das associações ou fundações, fez com que organizações com finalidade religiosa estejam parcialmente na natureza da associação privada e parcialmente na natureza jurídica da organização religiosa, uma vez que a finalidade de atuação religiosa não se vincula exclusivamente às organizações cuja natureza jurídica é a de organização religiosa propriamente dita. No contexto da desvinculação entre finalidade religiosa e natureza jurídica, organização religiosa, torna-se oportuno, dando-se ênfase à questão, desvincular a identidade religiosa da organização, da instituição ou entidade religiosa, de sua identidade civil que diz respeito à natureza jurídica que a entidade religiosa utiliza para se personificar juridicamente no âmbito civil. Já a identidade religiosa diz respeito à essência e prioritária finalidade religiosa, que envolve explicitamente atividades espirituais e religiosas de igreja, de organização de culto, de templos, de rituais religiosos, de assistência religiosa, de comunidades religiosas ou espirituais, de pessoas que se congregam segundo uma doutrina de fé, uma crença religiosa ou uma espiritualidade, integradas pela confissão de fé, por votos, por compromissos, por vivências espirituais ou religiosas. Observe-se que essas palavras e expressões utilizadas para a caracterização das finalidades e atividades religiosas foram extraídas da Constituição Federal, da pesquisa e estudo do IPEA e de termos propostos por doutrinadores a tratar do assunto. Exemplificativamente, apresento os tipos de organizações e de atividades que integram o grupo religião da referida pesquisa. Atividades de organizações religiosas ou filosóficas, atividades de igrejas, mosteiros, conventos ou organizações similares, atividades de catequese, celebração ou de organização de cultos, igrejas, mosteiros, fraternidades, pastorais, conventos, templos, irmandades, sinagogas, terreiros, comunidades, cuja principal finalidade era de natureza religiosa. A utilização de forma genérica da expressão entidades religiosas, independentemente da natureza jurídica da organização, é reforçada pelas disposições constitucionais, que ao tratar de imunidades de impostos, ela tem a função de assegurar a liberdade religiosa. Utilizam a referida expressão, em especial, a nova redação da alínea B do inciso 6º do artigo 150 da Constituição Federal, efetivada pela Emenda Constitucional 132 de 2023, que instituiu a recente reforma tributária, a qual diz: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir imposto sobre entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Além da previsão da imunidade de impostos referenciada, destaca-se que existem outras expressas disposições em nossa Constituição Federal para garantir e proteger a liberdade religiosa e, consequentemente, a liberdade de constituição e funcionamento das entidades religiosas e liberdade de desenvolver suas finalidades, com abrangência para todas as religiões ou tradições religiosas, dentre as quais liberdade de crença, livre exercício dos cultos religiosos e garantia da proteção aos locais de culto e suas liturgias. Artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal.
vedação ao embaraço do funcionamento de cultos ou igrejas. Artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal. Um aspecto relevante que merece destaque envolve o fato de que várias entidades religiosas, em decorrência de seus princípios e valores éticos e seus valores ético-religiosos, possuem e desenvolvem, além de finalidades e atividades religiosas, também finalidades e atividades no campo social, especialmente beneficentes de assistência social nas áreas de educação e saúde. Tal situação, entretanto, merece um olhar preciso e cauteloso, especialmente no tocante à natureza, além de finalidades religiosas, como já mencionado, também finalidades e atividades do campo social, especialmente beneficentes de assistência social. Tal situação, entretanto, merece um olhar preciso e cauteloso, especialmente no tocante à natureza jurídica, organização religiosa propriamente dito, adotada para a personificação jurídica das entidades religiosas em sentido amplo. O Estado não pode discriminar ou privilegiar qualquer organização religiosa. Também não pode interferir na realização de cultos ou cerimônias ou obstaculizar o exercício da fé religiosa. O artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, garante o direito à liberdade religiosa, inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, conforme menciona a lei. Historicamente, organizações religiosas eram vistas como associações, mas devido às suas particularidades, o Código Civil de 2002, modificado pela Lei 10.825, criou essa categoria. A principal diferença é a autonomia ampla das organizações religiosas, que não estão sujeitas aos mesmos parâmetros das associações comuns, especialmente nos termos de estruturação e funcionamento. O Código Civil prevê que são livres a criação, a organização e a estruturação interna, e o funcionamento das organizações religiosas sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. As organizações religiosas são formadas por uma ou mais pessoas físicas e ou bens com finalidades comuns e são consideradas pessoas jurídicas de direito privado de acordo com o artigo 44 do Código Civil. Isto é, são dotadas de personalidade jurídica própria que as difere das pessoas que a criaram. Assim, as organizações religiosas estão sujeitas a cumprir as mesmas obrigações legais e acessórias de outras pessoas jurídicas, como as previdenciárias, fundiárias, trabalhistas e fiscais. Para o nascimento da pessoa jurídica é necessário que exista vontade humana criadora, licitude do objeto e preenchimento dos requisitos legais de constituição. A constituição ou formalização de uma organização religiosa no Brasil envolve os seguintes passos: elaborar a ata de fundação e estatuto social, registrar o estatuto social em cartório, solicitar a inscrição no CNPJ através do portal ECAC da Receita Federal, obter a inscrição municipal e licença para o funcionamento na prefeitura do local da sede e obter a inscrição municipal e licença para funcionamento na prefeitura do local da sede. Pela vontade de seus criadores, unidos pela finalidade comum e legal de liberdade religiosa, nasce, portanto, uma organização religiosa. O estatuto social pode ser considerado a certidão de nascimento da organização. É a partir de sua elaboração e registro que a entidade passa a existir no mundo jurídico. Bem, pessoal, essa é a nossa aula número 1. Nos vemos na aula 2. Até mais.